E- nessa. Tá bom, tá Então, bom. gente, mas o Avisei grande, antes. Você pegou antes. Avisei antes. o, o grande problema é que os estados, eles, eles fazem acordos por fora, onde o estado deixa de arrecadar, mas os agentes públicos se locupletam, seja na sonegação de impostos, seja em todo o resto. Quer dizer, tem muita tramóia, muita maracutaia. E o Estado está sempre ali, de prontidão, para dar a cobertura para seja para os bandidos, seja para, enfim, aqueles assim considerados com pós-graduação. Agora os pequenininhos, daí serve de exemplo assim a esses pequenos contraventores a lei. Agora para os grandes não, eles já estão em outro estágio. Aí já são amigos, já são parceiros. É mais ou Integrante. menos como Depois, se você for pegar esse negócio, você pega o problema financeiro, né? Quer dizer, os bancos são, digamos, se quebrarem os bancos, quebra a economia toda, essa onda toda. Então, o Estado dá dinheiro, na hora que eles fazem as besteiras, como o Lehman Brothers lá no 2008 e tal, ele paga tudo atrasado, paga tudo, não tem problema. Porque é a nossa turma aí, né? O capitalismo é isso aí, né? Exatamente. Mas e vamos lá sobre o. Vamos lá, então o sim, negócio é o seguinte, o tempo pode ser curto para o Luciano, então a gente vamos tentar falar. Luciano, o nosso negócio, o nosso problema começou, por que que nós te chamamos aí, pedimos que você viesse? É que nós estamos achando que é difícil para burro a nossa proposta de fazer campanha combinada, vereador, um prefeito e tal. Continuar forçando, inclusive temos várias lives em vista aí, uma com a próxima vai ser com a Thelma de Souza, lá de Santos, a seguinte vai ser com a prefeita de Santa Catarina, de Florianópolis, ou seja, estamos avançando nisso e vamos continuar a perguntar agora perguntar mais diretamente para eles se eles veem a possibilidade realmente de fazer campanha combinada, como é que eles veem. Em vez de simplesmente acordar teoricamente, de acordo teoricamente, ver como é que faz concretamente. Isso vamos continuar a fazer, mas nós achamos que o problema, de repente achamos que porque alguém numa das nossas lives, no chat, uma das pessoas lá de São Sebastião colocou lá, e gente, a compra de voto aqui está comendo solta, está tudo solta. Então, de repente, nós nos perguntamos, na verdade, essa história da compra de votos é exatamente na linha do que eu estava falando antes, diminuir a taxa dos oportunistas e aproveitadores. Diminuir a taxa, vão diminuir o número daqueles picaretas que vão sumir através da eleição. Então, isso, o mecanismo básico deles é a compra de votos, o mecanismo agora mais eficaz é atacar a compra de votos. E eu estava, inclusive, vendo no nosso material da campanha de 1990, entendeu? Está muito bem explicado já aquilo que nós fizemos naquela altura. Quer dizer, realmente, esse pessoal, para eles, a carência, a desinformação, a despolitização da população, que não sabe bem o que é esse troço todo, é funcional. Quer dizer, precisa durar. Isso precisa continuar a acontecer. Se desaparecer o carente, ele não tem mais de quem comprar o voto. Então, tem que ter carente o mais possível. Então, é uma contradição dentro do sistema que é bem clara. Então, nessa perspectiva, a gente incidir sobre os caras que estão comprando voto, a gente tira eles do panorama. Então, talvez, do ponto de vista de melhorar as maiorias nos legislativos, talvez esse caminho seja o caminho mais eficaz. Vamos continuar fazendo o outro também, que o outro é informação, politização, educação política, etc. Mas esse aí já é na linha da intervenção no mecanismo, porque realmente aquela nossa bendita leizinha
ela é impressionante, porque ela afasta o cara. Aí o cara comprou, sai fora. Para essa eleição e para outra eleição também, porque daí já entra no problema de ficha limpa, já entra, já começa a entrar tudo junto. E eu, inclusive, estava contando para eles aqui, Luciano, que na nossa primeira ou segunda campanha, eu me lembro do Marlon ter dito, eu não sei se isso você tem esse dado, mais de 1.000 caras foram afastados. É Sim. isso, é desse nível o negócio. Então, na verdade, se a gente fizesse isso, eu fico pensando, por exemplo, dos meus companheirinhos de Câmara lá, os que mais se assustaram com a questão da compra de votos, não voltaram. Não voltaram. Quer dizer, eles usavam mesmo e não conseguiram ser eleitos. Vários deles, não todos, aqueles velhas raposas de sempre, aqueles têm já têm um plantel muito grande para tirar. Mas vários deles, que eram tipicamente compradores de voto, saíam. Inclusive, um deles eu encontrei num bar conversando no meio da campanha. Ele falou: Ô, Chico, vocês inventaram o negócio aí, pô, a gente não pode mais fazer nada, não pode dar nada para ninguém, etc. O Gilberto Nascimento, que atual é prócer lá do bolsonarismo lá em Brasília, quando o primeiro mandato, segundo mandato meu, eu vou lá na Câmara, tem uma reunião com o diretor-geral, que era o pior de todos os piores lá de dentro, que não era parlamentar, mas andava mais do que todos os outros. Ele estava com os vários parlamentares em volta dele, conversando, pedindo para ele a carteirinha vermelha, e aí o Gilberto Nascimento vira, se levanta e fala: Olha, eu estou muito impressionado, o povo é muito ingrato. O povo é muito ingrato. Tudo que eu dei para eles, tudo que eu fiz, e baixou minha votação. Ou seja, na verdade é isso. É isso. Os caras desse tipo não voltam. Então, se a gente conseguisse. Então, a ideia é a seguinte: nós, enquanto candeeiro, enquanto grupo, enquanto roda de conversa, podemos lançar essas coisas. Mas o ideal seria que o MCC relançasse a campanha agora. E essa é a pergunta que nós gostaríamos de fazer para você, porque daí a gente entra como aliado do MCCE, que é muito mais forte, inclusive pensando a quantidade de organizações nacionais que tem. E é um pessoal todo que, naquele tempo, foi muito sensibilizado por isso e que, portanto, poderia votar. Então, não sei o que você acha. Seria ilusão pensar que o MCCE, porque daí a gente poderia chamar de novo a CNBB firmemente, viu? Porque a CNBB foi a principal animadora da campanha naquele tempo, da campanha de obtenção das assinaturas. Fala, Luciano, o que você acha? Então, vamos lá. Primeiro, com relação a essa campanha de fortalecer o legislativo, que a gente já tentou em 2018, que a gente tentou para deputado também, isso é interessante, mas eu pensei em uma situação que a gente vai tentando fortalecer o executivo para que tenha um bom legislativo, mas pode ser o inverso também, né? O candidato a prefeito pode também fazer um ótimo programa e pode conquistar um número de vereadores para dar sustentação para um programa que seja, entre aspas, muito bom, mas que tem, no fundo, tem um outro objetivo, né? Então, por isso é sempre complexo. E conquistar as pessoas para essa ideia, para fazer esse debate, também é uma coisa muito complexa. Como você disse, não é uma coisa fácil. A questão da compra de votos, que a gente já trabalha há muito tempo e a gente já tinha conseguido chegar num estágio razoável, porque o grande gatilho da Lei 9840 não é nem as denúncias dos eleitores, nem Ministério Público, não é nada. As denúncias que são feitas pelos próprios candidatos, um denunciando o outro. Esse, para mim, é o maior sistema, porque mesmo o corrupto denuncia o outro quando descobre que tem alguma coisa. E isso ajuda muito. Então, muitas das cassações se deram exatamente pela disputa política, né? Então, nós nunca deixamos de fazer esse acompanhamento e é um dos trabalhos principais que a gente faz, a questão do combate à compra de votos. Eu acho que o que tem acontecido ultimamente é que
a questão do combate à corrupção acabou ficando uma coisa muito ruim, porque os bolsonaristas capturaram esse discurso do combate à corrupção. O Bolsonaro, assim como o Collor tinha feito, usou esse discurso do combate à corrupção, e que, na prática, era exatamente o contrário, né? Eles tentaram desarticular todo o controle de combate à corrupção, as leis, mecanismos, conselhos, tudo isso foi destruído para que não existisse nenhum combate à corrupção. E esse discurso do combate à corrupção acabou ficando muito negativo, porque até a própria esquerda acabou ficando incompatibilizada com a questão do combate à corrupção pelas situações que foram criadas, né? A Lava Jato, essa situação toda, isso trouxe um desgaste. Então, a gente tem um trabalho muito difícil de fazer esse resgate do combate à corrupção, e fazer essa discussão e trazer de volta todas essas pessoas para esse assunto importante. E isso tem acontecido. Então, a compra de voto voltou a acontecer, ela, aliás, nunca deixou de acontecer, mas pelo menos a gente tinha bastante denúncia, tinha um acompanhamento e que acabou dando uma afrouxada. Então, eu acho que é super importante a gente retomar essa discussão. Podemos fazer uma campanha mais forte, trabalhar isso, e inclui a própria CNBB. Você sabe que a CNBB tem um diretor lá do MCCE, que é o Melilo, e a gente tem feito conversas lá na CNBB. Eu mesmo tive lá recentemente lá com o pessoal da CNBB conversando. Eu acho que a gente tem condição de fazer uma campanha muito forte. E a gente tem agora uma situação muito mais complexa ainda, porque hoje nós temos a questão das emendas parlamentares, que traz um recurso muito grande para a campanha, porque deputados que mandam emenda parlamentar para as cidades, para os prefeitos, estão abastecendo todas essas campanhas, especialmente agora campanha para prefeito e para vereador. E esse dinheiro é dinheiro de corrupção. São obras contratadas que são com um retorno muito grande de recursos. E é isso que vai ser utilizado para comprar o voto. E não é só o voto. Eles compram lideranças hoje. Então, compra a liderança e compra o curral inteiro. E aí você tem essas dificuldades de que novas lideranças possam participar do processo eleitoral, e fica esse círculo vicioso. Então, eu acho que a gente tem aí a possibilidade de promover essa discussão, fazer o debate, retomar esse debate e levar para a população, inclusive com o apoio da mídia, que já nos ajudou e que pode ajudar de novo, porque essa é uma pauta que atrai o interesse das pessoas. Então, acho totalmente possível. Agora, seria o caso de formalizar isso, uma reunião, por exemplo, do MCCE, que a gente participasse, levasse a proposta, dizer concretamente quando é que a gente pode começar, que material, etc., começar a trabalhar concretamente, porque depois a bola rolando, a gente entra, cada um do seu modo, né? Sim. Podemos fazer a próxima reunião do mês de abril, a gente pode colocar essa pauta, e aí a gente reserva um tempo para a gente discutir a estratégia, a campanha. Com certeza isso vai ter total aprovação de toda a diretoria e das entidades também. As entidades, quantas entidades tem lá? 70 entidades atualmente? 72. 72. Quer dizer, elas poderiam entrar então, também. Nós temos, né? Todo mundo nós temos Ministério Público, os juízes, delegados, Polícia Federal, a gente tem todos essas instituições que podem ajudar e que ajudam com certeza. Uhum. Então, olha, o que vocês acham? Celso, Beth, Berito, Hilde, Guilherme, que é Armelindo lá embaixo. O que vocês acham disso? Fala, Celso, depois eu falo. Eu levantei a mão, mas você falou primeiro. Vamos botar ordem, só um minutinho. Vamos fazer o seguinte: fala Celso, Armelindo, eu e o Guilherme, nessa ordem, tá? Depois, se quiser falar também, né? Tá, Luciano, eu queria acrescentar mais um detalhe, que a
a corrupção eleitoral ou a compra de votos ela foi naturalizada. Depois daquele esforço lá de trás, ela foi naturalizada como sendo normal. Acho que essa questão das emendas parlamentares reforça ainda mais aí a compra do pacote inteiro, como você falou, né? Porque aí entra é uma dinheirama para ser gasto em obras do município. São sempre obras faturadas para sobrar bastante dinheiro para a campanha, e as pessoas se sentem atraídas porque aquele cara faz, né? E aí não importa o jogo político dele, o pessoal cai Rouba, na onda. rouba mais fácil. E Rouba mais fácil. isso. Um dos caras que também, que hoje está tão poderoso, que quase que O dono, né? demonstrou que ele está muito acima da ficha limpa foi o próprio Lira. Ele não poderia ter sido eleito deputado federal, mas ele conseguiu. Ele tem vários juízes amigos, ele conseguiu concorrer mesmo estando com ficha suja. E depois o caso dele, ele, enfim, daí as etapas do judiciário também o beneficiaram, que lembra que ele já tinha sido julgado, a acusação dele foi ele já tinha sido condenado em segunda instância, mas conseguiu, eu não sei se conseguiu, qual o recurso que ele conseguiu para disputar a eleição. Depois veio para o Supremo, ele já estava perdendo por alguns votos no Supremo. Aí eu não lembro agora se foi o Barroso ou se foi enfim, qual deles que foi, pediu vista do processo e o processo ficou parado até mudar o PGR. Daí, quando mudou o PGR, daí o PGR pediu para o Supremo desconsiderar a denúncia que ele, PGR, tinha feito. Aí começou o julgamento tudo de novo, e aí votaram pelo arquivamento do processo, ou seja, uma, uma, uma grande pizza aí, né, que jogou fora todo esse mecanismo por conta desses acordos, né? E, e esse Lira é o que comanda a Câmara dos Deputados com toda a chantagem que ele sabe fazer e faz muito bem. Então, só queria colocar mais essa dificuldade que tem que ser uma campanha mais consistente do que no passado, talvez, para tentar dar credibilidade de novo, porque senão os políticos vão deitar e rolar. Armelindo, Para fortalecer essa ideia, eu teria vários exemplos, desde a época que eu militei aqui em São Paulo, na Zona Sul, que ajudei a organizar 42 associações de morador, além das comunidades básicas, a gente atuava, e a Irma, né? Mas eu só vou dar um exemplo aqui de Campinas para perceber as dificuldades, tá? Um militante do PT, na última eleição para prefeito, eu fiquei sabendo isso depois, eu não vou falar o nome dele, e hoje ele já está com a gente de novo. eu sei, eu conheço. Ele trabalhou para o candidato que foi para o segundo turno e não ganhou a eleição em Campinas. E o Torinho, Pedro Torinho, deixou de ir para o segundo turno por 5.000 votos, que é a área que esse rapaz trabalhou e agora está com a gente de novo. Então, é petista, é do PT, quer dizer. Só estou colocando para mostrar a dificuldade, tá bom?
Porque mesmo lideranças organizadas e combativa, na hora que chega a época de dinheiro, de coisa, e são vendidos, são vendidos, tá? Só para fortalecer. Guilherme, eu falo por último, que eu só quero fazer uma pergunta. Guilherme? Ô, Beth. Oi, Beth. Oi. Com muito. Não, foi. O Chico citou meu nome, mas eu não pedi a palavra, não. Ah, Eu eu só tô achei aqui. que, eu achei Eu que só você estou aqui. tivesse levantado a mãozinha. Não, eu só estou aqui escrevendo o que vocês estão falando. Tá bom? Deixa, eu vou fazer então só, tudo bem. Eu vou fazer só uma pergunta, duas perguntas. Nós vamos trabalhar só com compra de fotos ou também com uma campanha fora de hora? Acho que só compra, né? É que compra de votos e uso dos recursos públicos. As duas coisas estão... Tá, porque compra de votos e uso do recurso público. Mas me diga uma coisa, campanha adiantada, por exemplo, assim, na Zona Sul de São Paulo, já tem uma série de outdoors, dos fundões da Zona Sul, já tem uma série de outdoors de neguinho fazendo campanha. Isso a gente também vai ver, não? Uma série do quê? Eu não entendi. Outdoor. Hã? Candidatos a pré-candidatos, atualmente são pré-candidatos a vereadores, né? Eu soube que eles estão colocando campanhas outdoor na Zona Sul já se lançando como candidato, que não pode, né? Isso a gente deixa quieto. Não, deixa eu responder, Chico. Posso tentar? Pode. Nós recebemos uma denúncia de Jundiaí, eu vou falar cidade, e talvez vocês conheçam, mas o prefeito fazendo campanha para um secretário e filiando um outro vereador, que era do PDT, para o partido dele, fazendo campanha antecipada e pedindo voto. Isso tudo. Isso, campanha antecipada. A campanha antecipada. Então, nós recebemos essa denúncia e vamos encaminhar para o Ministério Público. Por quê? A campanha antecipada também são esses picaretas que têm grana e que têm condições e que estão dentro de uma estrutura que permite fazer isso. O coitadinho lá que vai fazer uma campanha pobre, difícil, ele nem vai fazer propaganda antecipada, primeiro porque tem medo. Eles perguntam assim, quanto custa isso? Quanto custa? Propaganda antecipada, você vai ser condenado a multa. Quanto custa? 30 mil reais. Então, vamos fazer. Então, isso faz parte da estrutura. Então, quando a gente recebe essa denúncia, a gente encaminha para o Ministério Público, porque a Justiça Eleitoral só funciona se for provocada, então eles também vão ter trabalho, eles também vão gastar dinheiro se eles tiverem essas denúncias, tiverem as ações, tiverem que contratar advogado, gastar esse dinheiro, pagar multa. Então, eu acho que isso também vale. Isso dá muito trabalho, porque é uma boa parte das campanhas com propaganda antecipada, mas isso é uma coisa que a gente está acostumado, a gente faz tranquilo. Eu acho que dá também para incluir, porque é difícil você chegar para uma pessoa e falar, não, isso aí não é uma coisa... Você tem uma pessoa que está lá envolvida, interessada em fazer o combate à corrupção eleitoral, e você não recebe uma denúncia dessa, você desestimula a pessoa de participação. Então, eu acho que vale a pena também receber essas denúncias e a gente encaminha. Isso aí é simples. Tá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para encaminharem para mim essas campanhas, essas denúncias de outdoor, e depois eu encaminho para você, é isso? Isso. Tá. E a gente está tendo, só um minutinho, Chico, a gente está tendo agora em São Paulo, no Teatro Municipal, uma campanha antecipada. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a festinha lá da Michele, que vai receber, ela, com uma multa de 50 mil reais, eles vão pagar a multa, o Nunes está lá e, quiçá, nós estamos pagando tudo isso. Né? Mas tudo bem. Então, eu já sei o que fazer. Tá bom, então. Obrigada, Luciano. Chico? Porque aqui estou vendo como é que chama, nas publicações da coisa, compra de voto e uso da máquina. Isso é um tipo, tipicamente, uso da máquina, esse troço da Isso.
usa a máquina, né? Usa a máquina administrativa. E tudo isso tem voto cassado segundo a lei. A lei é um dos itens previstos. Agora, não sei se vocês tiveram tempo de ler o que eu mandei para vocês. Esse Eu vi por alto. é um material, por exemplo, que está prontinho e que pode ser transformado, cada página dessas pode ser transformada num card, não é no card, numa coisa qualquer que possa ser divulgada para mostrar o que é. E tem um negócio que eu acho importante aqui, deixa eu ver onde é que eu estava vendo. Tem panfletos e tem cards também. Tem um negócio aí, o que fazer. Aqui diz o que é a lei, por que usa a máquina, coisa, o que caracteriza, o que tem outro que eu acho que eu não pus aqui no meio, o que fazer com uma denúncia. Diz explicitamente, manda para o promotor da região eleitoral, coisa que vale. Eu não sei onde é que não estou reencontrando isso aqui. Mas, Chico, só um minuto. Esse material eu acho que está muito legal, mas eu acho que como tem um bando, tem muitas entidades envolvidas, acho que a gente tem que esperar a reunião do MCCE em abril, né, para a gente ver se a gente pode usar esse material, porque tem CUT, tem OAB, tem um material de meio mundo. Aí a gente precisa da autorização deles. Mas eu vi, sim, é um material bem bom. A lista das entidades que participavam naquele momento já era grande para burro. Eu pus ali uma série delas grandes. Em todo caso, a gente vai poder avançar mais nisso, mas eu estava querendo pegar exatamente o ponto, o que tem que fazer a pessoa, o que quer. Você, por exemplo, falou agora, eu vou denunciar. Mando para você, Luciano? Não é o caso de mandar para ele, é o caso de mandar direto para o promotor, que é ele que deve tomar. E depois ver que promotor é esse. Aí que está, Luciano. Como é que está essa situação do Ministério Público? Então, vamos lá. O que a gente faz? O MCCE recebe as denúncias, por exemplo, esse caso de Jundiaí foi encaminhado para o MCCE Nacional. Então, a nossa secretaria lá recebe e a gente faz o encaminhamento para o Ministério Público. Por que a pessoa manda para o MCCE? Porque, primeiro, ele não quer ir falar com o promotor, ele não quer ser identificado, ele tem medo né, de represália e de uma série de situações. Então, se a pessoa quer fazer a denúncia, vai se identificar, não tem problema, encaminha ao Ministério Público só que o que a gente faz, a gente manda e a gente faz o acompanhamento também, né? A gente acompanha a denúncia para saber o que aconteceu, então isso ajuda um pouco. Com relação ao Ministério Público, essa é uma eleição municipal e, portanto, o responsável é um promotor da cidade. Eu estive na semana passada, a semana retrasada, eu estive em Brasília na posse do presidente da CONAMP, que é a Associação dos Promotores do Brasil, que é um promotor, nosso parceiro, que é o Tarcísio, que é do Maranhão, que assumiu a presidência da CONAMP. E nós já marcamos uma reunião para o mês que vem com ele, e na posse dele, ele já falou, ele era o vice-presidente, então a gente já estava conversando bastante, mas ele já falou que nós vamos fazer uma campanha muito forte com o Ministério Público. Então, nós vamos ter aí canais para a gente poder trabalhar com o Ministério Público, junto com a CONAMP, que é a Associação dos Promotores do Brasil inteiro. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem, bem interessante nessa eleição com o Ministério Público. Porque o Ministério Público é sempre uma dificuldade. A gente que vive nesse mundo, você vai no Ministério Público fazer uma denúncia, eles têm lá outras atribuições, têm outras coisas, não dão muito interesse, é a velha história, né? Se preocupa com um grãozinho de areia e deixa passar o elefante. Né? Então, eles ficam preocupados com a propaganda irregular, com uma série de coisas, e não vão acompanhar a questão mais importante, que são os crimes eleitorais, compra de voto, essas coisas todas. Porque isso demanda trabalho, tempo. Então, é essa situação. Vou só contar um caso para vocês de um deputado aqui de São Paulo, e vou falar o nome,
porque ele já faleceu também, então fica até mais fácil, que era o Vitor Sapienza. O Vitor Sapienza, ele tinha um trabalho muito grande com os fiscais do Estado. Então, ele fazia doações para as igrejas. Então, as igrejas, as paróquias, colocavam lugar para ele poder fazer cursos. Tinha um curso de informática em que o exercício do curso era digitar o número do deputado. E aí um dia, nós recebemos uma denúncia de uma moça que era estudante de jornalismo, e ela perguntou como é que funcionava, e eu, por acaso, estava na presidência da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, e nós conseguimos montar o comitê na OAB, com telefone e tudo. E aí ela ligou, eu orientei ela de como tinha que fazer, e tinha a formatura do curso de informática da avó dela, que fez o curso. E acontecia tudo isso lá. Tinha a apostila com os exercícios, com o número do deputado e tudo mais. E ela era estudante de jornalismo e ela perguntou como é que fazia. Então, orientei, ela foi para a formatura, orientada, chegou lá, pediu autorização para fazer a gravação da festa de formatura. O deputado não compareceu, mas estava o assessor dele, que fez a entrega dos certificados, entregou o material de campanha, camiseta, folheto e tudo mais, e, ao final, fechou com chave de ouro, que é o que precisa, que é pedir o voto. E fechou dizendo, se vocês não votarem no deputado, ele não pode continuar fazendo esse trabalho. Então, isso tudo foi o material que nós utilizamos. E o deputado foi cassado, né, pelo trabalho bem feito da neta da aluna que fez o curso. E é importante isso, porque você tem que mostrar a prova, né? Você tem que provar. Fotografia, vídeo, tudo esse tipo é importante, né? Então, é isso. Espertinha. E só para vocês saberem, nas audiências eu acompanhei, porque eu acompanhei todas as audiências, as testemunhas do deputado eram um padre aqui da Zona Leste, conhecido, já famoso, era o padre e duas freiras. Eram as testemunhas do deputado. Que deviam receber um bom dinheirinho para a quermesse. Para as quermesses, exato. Mas eu acho que no nosso caso, então, Chico, acho que é melhor, porque juntar as denúncias e mandar para o MCCL, que acho que eles têm mais força do que a gente, das pessoas individualmente mandar. Porque o que é interessante também, Chico, é assim, no grosso, no pacote, eu acho que vai ter, inclusive, o Pardal, que é aquele sistema da Justiça Eleitoral, onde você pode fazer a denúncia. E eles recebem. O grande problema é que, assim, você faz a denúncia, ele vai para o Procurador-Geral Eleitoral, Regional Eleitoral do Estado, aí ele manda para o município. Até tudo isso acontecer, a eleição já está terminando, porque são 90 dias, né? 45 dias. Então, é muito rápido. E a gente trabalha, e você sabe bem disso, com os casos emblemáticos. A gente pode, como esse caso do deputado, a gente pega os casos mais emblemáticos para a gente fazer o acompanhamento. Porque aí a gente também dá uma consultoria, faz um acompanhamento para ter êxito, porque esses casos exemplares são aqueles que a gente consegue fazer a divulgação e fazer todo esse trabalho que ajuda para todos os outros saberem como é que funciona e que tem resultados de verdade, que isso efetivamente acontece. É só multa ou pode ser cassado? Não, caça. Esse caso é o caso de cassação de registro de candidatura. E como o Chico falou, depois da Lei 9840, que caça o candidato que compra voto, veio a Lei da Ficha Limpa. Então, além dele ter cassado o seu registro ou diploma, se ele já tiver sido eleito, ele fica inelegível pelo menos por mais 8 anos. Não, essa leizinha aí, gente, é forte para burro, viu? Ela é forte para burro. E Luciano, você pode pôr... desculpa, Chico. Luciano, você pode pôr no chat o endereço para a gente mandar as denúncias? Sim, coloco. Tá, obrigada. Chico, você é para burro, eu acho que na dúvida vale tudo, viu? Porque todo tipo de coisa desse tipo, post, não sei o que seja,
propaganda eleitoral errada, tudo isso vale. Quer dizer, algumas vão dar cassação do registro, outras necessariamente não, mas já assusta. E eu acho que o mais importante é que, se a gente conseguir, com uma campanha desse tipo, ganhar mídia, muita gente fica sabendo que a compra de votos é um negócio errado. E daí já, quem sabe, você já reage um pouquinho também e já pensa duas vezes antes de aceitar uma oferta. Ou seja, uma grande parte da população. Eu me lembro quando nessa campanha, tinha umas freiras lá do Amazonas, eu me lembro disso, que elas diziam: pô, mas vocês vêm com isso, o povo sabe que pelo menos na época da eleição pode arrancar um pouquinho desses caras, vocês vão tirar essa possibilidade. Quer dizer, isso está na cabeça de todo mundo, mas tem que passar a ideia, né? E por isso a ideia, o slogan dessa campanha era: voto não tem preço, tem consequências. Quer dizer, esse slogan é ainda válido. Isso tem que ser, como diz o Celso, o risco dessas coisas é a naturalização. Depois vai baixando a bola, vai baixando o entusiasmo, a gente vai deixando, bom, o negócio vem como está vindo agora, principalmente agora com essa carga aí de dinheirão que vem das emendas, né? Esse dinheirão vai ser uma tragédia, viu, nesse negócio. Vai ser uma tragédia. Ou a gente realmente se levanta rápido, ou vai dar tempo, né? Como é que começa a campanha mesmo, Luciano? Maio. As convenções acontecem no mês de agosto, fim de julho, começo de agosto. Com as convenções já está liberado a campanha. Exatamente. O que a gente pode já começar a fazer, Chico, a gente já tem uma live agora, dia 8, a nossa primeira live, aí a gente vai esperar a reunião lá do Luciano, a reunião de abril, mas aí a gente já pode começar a falar nessas nossas lives para as pessoas que tiverem, para eles souberem de compra de votos e mesmo de campanha antecipada, a gente passa o site do MCCE para eles fazerem denúncia. Certo, certo. Né? Eu A acho gente já que está é começando. muito importante fazer o processo que as pessoas saibam que tem que provar. E quando prova, a Sim. gente joga na internet. A gente pode Isso. estimular o que está acontecendo. Tem que jogar para o procurador, mas também a gente divulgar o que Sim, está rolando, Hoje em para as dia, pessoas o aprenderem. celular com a máquina fotográfica é nosso aliado. Né? Sim. A Enilde está pedindo a palavra e eu também. Ah, Enilde, Nilton. faz tempo que você está aí. Eu não vi ela pedindo. A Tudo gente bem. levanta a mãozinha. Eu É, vejo eu, quando já- vocês levantarem. eu levantei aqui a mãozinha, mas tudo bem, não tem importância. Não. Você levantou a sua mão. Tem uma Não, mãozinha no não, a canto do mãozinha, buraco. Não, olha ela lá a está com a mãozinha. mãozinha aí, Beth. Estou com a Oh, mãozinha lá. desculpa, é que a sua mãozinha está aparecendo debaixo do negócio aqui cru. Desculpa, vai lá. Eu não Tudo vi. bem, não Desculpa. tem problema. Não, foi bom até demorar, porque eu fiquei ouvindo vocês falarem. Eu não tive a experiência que a maioria de vocês tem, que é o contato com a população mesmo, nos grupos da periferia, nos grupos da igreja. O meu contato é no cotidiano, né? Assim, no dia a dia. E, e aí, assim, eu percebo que a atuação através da organização, das denúncias e tal, isso é um fator importantíssimo. Agora, o contato no cotidiano é muito, mas muito ainda a questão do rouba mais faz. É muito. Então, é assim, não, isso é assim mesmo. Não, isso é assim mesmo. Então, eu ouço muito isso na rua, nas conversas, e não adianta mesmo. Para quê? Né? Para quê? Então, eu acho que esse caminho, né, que vocês foram traçando
das denúncias e das entidades que lidam com as denúncias e que vão tirar essas pessoas. Eu acho que esse caminho é muitíssimo importante, porque daí a ponta da população que fala, ah, é assim mesmo, de repente ela não tem aquela pessoa para votar, porque essa pessoa já foi retirada, né? E aí é isso que eu sinto que é um dos grandes problemas. Quando você tem um grupo que se encontra, que se reúne e que discute na periferia, né? Agora, no cotidiano mesmo, no ônibus, no metrô, enfim, a postura das pessoas é muito esta. Não adianta mesmo, sei lá em quem que eu vou votar, não tenho a mínima ideia. E então isso Verdade. eu acho muito triste e a gente não tem muito caminho, né? Porque vai parar na rua uma pessoa para falar: não, meu filho, peraí, não é assim, também não é por aí, né? Então, isso que eu queria trazer como uma realidade do cotidiano que as pessoas, em geral, da população, não estão muito interessadas em parar para pensar, vale a pena essa pessoa que eu vou votar? Vale a pena aquela outra? Era isso que eu queria trazer, assim, como uma experiência minha do cotidiano. Tá, obrigada. Vai lá, Celso. Bom, o que eu ia perguntar para o Luciano já foi já respondido. Eu ia perguntar justamente como é que está a atuação do Ministério Público, porque ele anda bastante apagado aqui no estado de São Paulo, principalmente, né? Mas acho que você deu a dica certa, que as coisas têm que ser encaminhadas para o MCCE, e aí acho que tem dupla vantagem. Uma que o MCCE fica mais conhecido como Uhum. o canal que recebe as denúncias, e a grande vantagem é que o MCCE tem condições de acompanhar cada coisa. Porque se deixar para o Ministério Público, isso aí fica na gaveta, se não tiver alguém cobrando, né? Então, essa minha pergunta já foi respondida. Eu aproveito só para dizer que, se a gente está falando de compra de voto, imagina as igrejas dos Malafaias da vida, quanta Uhum. corrupção. Então, seria muito legal se tivesse alguém infiltrado nesses cultos para documentar, porque com certeza vai ser compra de votos do começo ao fim, né? Usando dinheiro da igreja para fazer propaganda política e por aí vai. Vai ter que Malafaia está com medo, hein? mandar um infiltrado lá. Aí eu Deixa eu não. aproveitar e fazer aqui uma. A Enilde perguntou o que é o MCCE. O MCCE é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é o movimento que fez a lei da ficha limpa. Tinha lá uma pessoa que teve essa ideia, um tal de Chico Whittaker, que teve essa ideia aí, e a gente acabou criando o MCCE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que fez a Lei 9840, com mais de 1 milhão de assinaturas, por lei de iniciativa popular, e depois fez a Lei da Ficha Limpa, com mais de 1,5 milhão de assinaturas. Só para dizer para vocês, tem uma cartilhazinha, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está melhor aqui. Aqui. É a cartilha Lei 9840. Lei 9840. A gente tem um pouco dela ainda, então dá para... Eu acho que ela não está digitalizada, não sei por quê. Eu dei tá. uma olhada aqui no nosso... Se vocês entrarem no site do MCCE, mcce.org.br, tem lá algumas cartilhas. Eu não localizei essa da Lei 9840, mas se não estiver, a gente vai digitalizar. E acho que a gente pode até, porque ela é de 2008, a gente pode até atualizar essa Ótimo. cartilha, Chico, fazer uma cartilha nova. Vamos ver se a gente faz esse trabalho aí de atualizar, porque a gente pode pôr uma linguagem mais atual. E essa questão que vocês falaram aí das igrejas, hoje se discute, aqui na questão da compra de voto, a gente discute o abuso do poder político, que é aquele que usa a estrutura do Estado, da prefeitura, de qualquer
instrumento que tem no Estado para fazer campanha eleitoral, né? E às vezes é o prefeito candidato à eleição usando a máquina do Estado para fazer campanha. Então, isso é compra de voto também, isso acaba caindo também nessa mesma lei. E você tem também o abuso do poder econômico, que é quem usa dinheiro para comprar o voto e todas essas situações. Mas hoje tem uma nova figura, que é o abuso do poder religioso, que é exatamente esse que é feito nos clubes. Legal. E a gente está fazendo essa discussão e isso está sendo debatido na Justiça Eleitoral. Porque Muito bom. vai lá no culto, o pastor chama, pede o voto dos fiéis, e isso é uma forma de você fazer o desvio, e é proibido fazer isso, né? Nas igrejas, lugares públicos, não pode ter campanha, então isso também existe aí um acompanhamento, uma discussão muito grande sobre isso. Mas o que eu queria dizer mesmo é essa questão da cartilha, que a gente tem material para isso, que isso pode ser disponibilizado, e a gente pode também atualizar essa cartilha em PDF para ficar digital aí, para a gente poder ter material para ser utilizado e divulgar. E só ainda a resposta do que a Enilde falou, realmente tem essa questão, outras pessoas já falaram também, essa questão de que a banalização da corrupção, o que importa é que faz, mas, como eu disse, tem essa discussão e, efetivamente, acaba acontecendo a denúncia dos próprios candidatos, um denunciando o outro. E quando a gente está em campanha, a gente está mobilizado e as pessoas estão pensando nisso, lembrem que a lei da ficha limpa era uma questão assim muito distante, que ninguém se preocupava com isso, de quem tinha um monte de processo, podia ser candidato, isso estava muito distante. E quando nós fizemos a campanha da lei da ficha limpa, a gente queria aprovar a lei, mas não era o nosso foco principal. O nosso foco principal era fazer o debate sobre o assunto. E isso nós conseguimos fazer. Hoje, os próprios candidatos colocam no seu currículo candidato ficha limpa. Né? A gente tem a discussão de ficha limpa nos cargos públicos, você não pode mais ser secretário, você não pode ocupar cargo público. Isso também foi regulamentado para os cargos municipais, estaduais e governo federal. Hoje, para ser síndico, você precisa ser ficha limpa. Para o clube, para disputar a eleição no clube, você tem que ser ficha limpa. Ou seja, nós conseguimos promover esse debate. Essa discussão da compra de voto é a mesma coisa. Quando a gente promove, faz campanha e envolve a sociedade no debate, a gente vai fazer com que, ainda que sejam poucas pessoas, mas serão pessoas que ficarão olhando isso acontecer e, quando veem uma situação dessa, aqueles que são mais engajados, eles vão fazer as denúncias e os próprios candidatos, quando veem o outro fazendo esse tipo de coisa, também vão fazer. Quer dizer, é uma multiplicação que a gente faz do debate e incluindo outras pessoas. Eu ia falar uma palavrinha, complementando uma coisa na explicação dada para a Enilde. É o seguinte, Enilde, quando nós começamos essa campanha, a compra de votos já era considerada um crime. Tinha um artigo do Código Eleitoral, artigo 299, que já tipificava como crime a compra de votos. Só que não era punido, porque, evidentemente, o cara era pego, daí entrava com processo, passava a vida, no quinto mandato dele, chegava a alguma conclusão. Segundo esse artigo 299, acho que teve um cara ou dois no Brasil que perderam o seu mandato ou foram condenados por causa da compra de votos. Um ou dois, entendeu? E por isso é que a ideia foi começar a pensar como é que faz uma coisa mais eficaz. E a ideia veio de três juristas de direito eleitoral. Quer dizer, eu falei já disso outro dia. Um deles foi Aristides Junqueira, que tinha sido procurador-geral da República. O outro foi o procurador regional eleitoral de Fortaleza, no Ceará, cujo nome não me vem mais agora. Você lembra? Já te falo. Já falo o nome dele. Bem, e o terceiro foi um juiz eleitoral de São Paulo, com quem, coincidentemente, eu tinha trabalhado muito já na minha segunda, depois de sair da Câmara, em torno dessa problemática. E ele era um cara muito bacana. E os três toparam fazer uma espécie de grupo de estudos
para chegar a uma solução. Como é que a gente vai tornar eficaz essa punição? Como é que a gente vai fazer? E trabalhar, inclusive tiveram reuniões em Brasília, em São Paulo, fizeram até, me lembro de ter arrumado o apartamento alugado por Aristides, eu acho que aqui em São Paulo, no lugar, os outros vieram para esse lugar, ou seja, parecia uma operação clandestina, entendeu? E a gente ia fazendo tudo meio... E os três foram trabalhando, chegaram à ideia, e a ideia foi genial. A ideia foi a seguinte, tanto na ficha limpa quanto começou com a lei 9840, foi o seguinte, se o cara for pego pretendendo ou comprando voto, perde o registro de candidato. Isso é imediato, porque isso o juiz eleitoral pode imediatamente determinar. Não precisa subir para outra instância. Ele pode entrar com recurso e tal, mas o juiz eleitoral diz, olha, esse cara está com o registro perdido, porque infringiu a lei. Então, essa foi a chamada ideia genial que eles tiveram, os três, e daí consubstanciaram isso num projeto de lei que foi de iniciativa popular, 10 anos depois da Constituinte, mas ainda já tinha outros existindo, né? E que daí o negócio seguiu para frente e pegou. E a lei da ficha limpa pegou o mesmo mecanismo. O cara não é condenado, ele perde o registro, ponto. Continua, não é mais candidato, acabou. Vou ter que dar uma saidinha, tá? Só rapidinho. Na segunda instância. Eu vou ter que dar uma saidinha. Eu volto já. Volto lá. E nós pusemos só a segunda instância para evitar que a condenação do cara fosse o resultado de uma articulação local para pegar um inimigo, entendeu? Então, articulam e tal, então o juiz consegue convencer o juiz de considerar aquilo um crime, etc. Mas não, tem que ser segunda instância. O casinho dele tem que ser considerado por um colégio de juízes. Aí, se for considerado, ele automaticamente perde quer dizer, o juiz eleitoral ele pode determinar isso, mas tem o recurso e sobe para juiz de segunda instância, aí essa é automático. O cara, então, bom, o TSE demorou para entrar, se convencer da vantagem desse mecanismo, e quem comprou a ideia, você lembra disso, né, Luciano? Quem comprou a ideia fortemente foi o Nelson Jobim, que era, naquele tempo, presidente do TSE. E o Jobim chegou a sair pelo Brasil afora, visitou todos os tribunais regionais eleitorais para convencer os embargadores, os juízes de lá, que valeria a pena dar um apoio para essa iniciativa. Então, foi um processo muito bonito de crescimento da consciência da coisa. Entendeu? Isso tudo é um negócio. Agora, não pode deixar que isso banalize. Tem que voltar um pouco para a sua força. Eu estava querendo falar porque eu já estou pensando tudo na questão de comunicação, de o que a gente pode fazer com isso. Nós temos no poder de divulgar isso de uma forma que pode animar todos os apoiadores dos prefeitos, do legislativo, tal, para trabalharem nesse tipo de coisa, usando exemplos. Quer dizer, você falou, a Elizabeth falou lá de Campinas, de São Carlos, tal. Quer dizer, vamos transformar isso numa live 10 minutos, 15 minutos, que a gente pode pôr, que vai desenvolver todo mundo a pensar nisso. Ah, isso não podia? Coisas desse tipo. Ah, não pode fazer isso? Nós entramos, a pessoa que vem fala, nós entramos mandamos para o MCCE, falamos com o nosso procurador aqui, tal, não sei o quê, como que nós fizemos? Então, eu estou pensando numa coisa desse tipo, como fazer isso virar uma live, virar uma comunicação que a gente possa divulgar para as pessoas saberem o que pode e o que não pode. A gente usar o material do MCCE, que vai explicar direito como é que funciona, e o exemplo de pessoas que estão fazendo isso. Então, a gente precisa, em cima, por exemplo, do caso de Campinas, tá? Em cima disso, entrou, a gente vai explicar como é que funciona, explicar o que eles fizeram, o que aconteceu, como que o
MCCE está fazendo, qual a divulgação. Se o MCCE tiver alguma coisa nova lá, a gente faz uma divulgação, faz uma live com eles, como vocês fizeram, como é, o que vocês usaram, o que o procurador falou, uma coisa desse tipo que possa mostrar os exemplos. E todo mundo, todos os vereadores que estão concorrendo vão querer aparecer falando o que fez contra a corrupção, que vai diminuir a quantidade de gente que a gente não quer que entre. Então, está mesmo na batida do diminuir as pessoas que estão se aproveitando antes da eleição. Eu acho que vai dar um samba legal isso aí, se a gente conseguir. Vai, Beth. Deixa eu pôr a mãozinha, Beth. Tem que ligar o microfone. Está fechado ainda. Beth, o som. Abriu. Ô, Zelito, eu achei ótima a sua ideia, mas eu acho que antes da gente fazer live, a gente faz shots, faz pequenos vídeos, faz as denúncias, o que foi feito, aí sim, aí a gente chama, depois que a gente denunciou, que a gente fez, mas coisa pequena, para chamar a atenção, fazendo as denúncias todas, e aí depois sim, a gente chama alguém do MCCE para fazer uma live. Porque se a gente ficar fazendo muita live, o povo não vem para a live, nem vai lá buscar, né? Então, a gente faz pequenos vídeos e vai espalhando, 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 e aí depois sim, a gente reúne e faz uma live. Olha, isso aconteceu aquilo outro, mas primeiro espalhar. A tua ideia, assim, eu achei que foi excelente. Alguém mais quer falar? Para frente e para o alto, então? Sim, para frente, para o lado, para a direita, para a esquerda. Para tudo quanto é lado. Eu já mandei para a Miriam, que é quem eu tinha mais fácil aqui, o link da cartilha. Ah, legal, legal. Se você puder colocar aí no grupo, aí já tem o link, já achei a cartilha, aqui já dá para usar. Ótimo. A Beth está pedindo o endereço do MCCE para mandar as coisas. Digitalizada? Essa aí já está digitalizada? Tá. Legal. Alguém já colocou no chat aqui. Endereço? Fui eu. Foi a Miriam. Esse daí é da cartilha. O que a Miriam colocou é da cartilha. Eu já mandei no WhatsApp, tá, Beth? Você põe no tá. grupo? Tá, eu ponho no grupo. Eu começo a fazer as comunicações rapidinhas, de 1 minuto, 2 minutos, só para levantar o tema em cima das cartilhas que não tiverem muito data, essas coisas. Daí a gente atualizando, a gente melhora. Perfeito. Você me autoriza, Luciano? Endereço MCCE, dá para colocar aí? O quê? O endereço para enviar as denúncias. Boa, a gente coloca denuncie. Não, endereço do MCCE. Sim, ele denuncia e coloca o link para enviar. Vocês aguentam, Luciano? Sim. Já estou pegando aqui, eu já falo. Mas hoje, nossa, essa reunião está ótima. Gente, que coisa boa. E a gente continua. Já são 9h15, eu nem percebi, a gente nem foi, ó. Nem viu passar o tempo. E a gente continua com as falas também do legislativo, de apoio, Sim. Tal, de outro lado. A gente vai batendo bola com as duas coisas. Nas nossas lives, a gente fala põe o endereço da cartilha, fala põe o endereço da cartilha, põe o endereço da denúncia e vamos tocando. Temos que atirar para tudo quanto é lado. Chico. Uma coisa... Bom, fala.
Não, fala, Sérgio. Uma coisa importante também seria manter o catálogo ou o endereço, telefone, endereço de WhatsApp, endereço de e-mail, para todas essas pessoas que estão sendo contactadas e pretendemos contactar até entrar no eleitor comum, para depois, na campanha, mobilizá-las também por essa questão do, da, enfim, contra a corrupção eleitoral, divulgando inclusive o MCCE, enfim, quase que tendo uma cartilha prática de como fazer a denúncia e enviando para o MCE com endereço, enfim, para facilitar o caminho das pedras aí, porque todas essas pessoas que estão sendo entrevistadas agora vão ser protagonistas nas eleições nos seus respectivos locais eleitorais. Então, se a gente tiver isso organizado, quando chegar o Tá. momento certo, enviar para todo mundo. Deixa eu ver se eu entendi. Você, para fazer uma lista, tá? Eu tenho os contatos, mas daí eu posso pedir, organizar isso, tanto os contatos de Zap como de e-mail, fazer um fichário eletrônico e deixar guardar uma lista de transmissão. E aí a gente manda para o pessoal esse material para que eles já distribuam, tá? Eu vou organizar, porque a partir do momento que a gente tiver, o que a gente já convidou, a gente manda, o que já apresentou, a gente já manda, e os que a gente for apresentar a partir de hoje, a gente manda imediatamente após a live. A gente apresenta na live e já manda. Porque, como disse o Luciano, essas pessoas como vão estar defendendo candidatos ou são os próprios candidatos, vão ter interesse em denunciar as falcatruas dos oponentes. Então, sim. acho que faz o jogo certinho. E dos concorrentes. Sim. Tá. Só fazer uma pergunta para o Chico. Claro. Bom, talvez não precise ser só para o Chico, alguém pode completar. Você foi falando das instâncias e que vai chegando ao juiz eleitoral e ao juiz eleitoral. E a minha pergunta é: como nós estamos de juiz eleitoral, de juízes eleitorais? O pessoal é confiável? Esse é o problema depois de hoje. Não, mas justamente o MCCE, por isso que eu volto a insistir, o direcionamento das denúncias para o MCCE, eles já conhecem os caminhos certos para quem encaminhar. Tem muitos que nem adianta encaminhar. Uhum. Então, isso faz todo sentido, para encaminhar para a pessoa certa e depois para cobrar resultado. É o único jeito, porque tem juízes e tem juízes. Mas respondendo assim, você tem razão, e é um pouco mais ainda. É que quando é uma denúncia do MCCE, por exemplo, nós temos lá no MCCE a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, então todos os juízes, e nós temos também a AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil, que são juízes estaduais, né, os juízes locais. Quando é uma denúncia do MCCE, ele já sabe quem é o MCCE, já sabe quem está por trás, e ele vai ter mais cuidado na hora de julgar o processo que tem uma denúncia do MCCE. É diferente de uma pessoa que está lá no Acre, que faz uma denúncia e o juiz não dá bola porque não vai ter repercussão. Se a denúncia é do MCCE, ele sabe que tem acompanhamento, que tem... Então, isso ajuda bastante. E acho que isso é uma das coisas que nós temos como objetivo. A gente tem que publicizar essa questão, que vai fazer pressão também nos procuradores, né? Se a gente estiver falando sobre isso, o procurador vai falar: opa, está na mídia esse negócio. E vai tomar atenção. O Enilde, isso tudo sempre se conta com uma certa minoria que compra a ideia e toca a bola para frente. Mas, em geral, essas minorias são muito
ativas, elas não brincam, entende? Então, você tem uma série de caras. Eu, na minha experiência pessoal, no início dessa história, eu tinha contato com certo. Ainda naquele tempo não tinha VCCE, então não podia. A gente tinha que pessoalmente levar no promotor. Aqui em São Paulo, eu me lembro, levar no promotor. O promotor, no caso, o produtor eleitoral da comarca, não queria saber de nada, entendeu? Ele ouvia o que o botou na gaveta, entendeu? Era absolutamente. Mas, em compensação, tinha um outro, não em São Paulo, em outro lugar, por exemplo, típico disso aí, que deu a partida, inclusive, para a lei da ficha limpa, depois foi o Marlon Reis, que nós temos que um dia ainda trazer para cá de novo. O Marlon Reis, imagine você, eu fui lá para Balsas, quando a CNBB estava lançando essa campanha, o bispo de Balsas pediu para ir lá falar. E ele fez uma assembleia diocesana, entendeu? Para contar o que era a lei da compra de votos. Já estava passada a lei, já era para a linha de mobilizar para o pessoal participar. O pessoal sabia o que era. E lá no fundinho da sala, tinha dois caras sentados que prestaram muita atenção, entendeu? E tudo bem, fizeram uma meia pergunta, não sei o que, mas daí, quando acabou a sessão, eles vieram falar comigo. Aí um falou: olha, eu sou o juiz Marlon Reis, aqui da cidadezinha tal, aqui de Balsas, ao lado de Balsas, e um companheiro aqui, promotor público lá. E nós vamos entrar nessa campanha firmes. Olha, virou, o Marlon é hoje uma espécie de quase que símbolo do MCCE, porque foi o cara que depois pegou a lei da ficha limpa para frente. Inclusive, no caso da lei da ficha limpa, a redação que eu falei que antes foi de três caras que bolaram bem a coisa, já na ficha limpa já entrou um bispo, que foi que deu a ideia de fazer essa lei, um bispo, que foi bispo de Niterói depois, que falou desse, foi pego pelo Marlon, entendeu? E aí começaram a trabalhar e daí saiu toda a redação da lei. Já Como é que é o dentro de nome? Como é que é o nome dessa pessoa? Marlon? Marlon Reis. Ele atualmente é juiz aposentado, ele deixou para trabalhar em outras coisas, ele está muito ativista. Está por aqui, né, o Luciano? Ele está em São Paulo? Ele está aqui, inclusive tivemos reuniões hoje, nós trabalhamos juntos como advogados, e ele não está como aposentado, ele renunciou ao cargo, pediu exoneração do cargo de juiz para ser advogado. Ah, tá. E ele é o tipo do cara que a gente pode um dia chamar aqui, viu? Ele já veio outro dia, eu pedi, perguntei se o Luciano e ele poderiam dar um papo, eles vieram conversar aqui na minha casa, você imaginou? Os dois vieram aqui, batemos um papo, bom ter, quer dizer, como o Luciano, você está vendo? Né? E o Luciano ainda é na OAB responsável pelo eleitoral? Não. Eu sou da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo e também da Comissão da OAB Conselho Federal. Conselho Federal. Então, mas é tal negócio. Pessoas, então, no fundo, é tal negócio. A gente tem que se aliar com quem é aliado. E aí mandar a brasa para frente, entendeu? E pouco a pouco é uma onda que vai pegando, que vai processando todo o resto, vai alcançando todo mundo. Miriam está pedindo a palavra. Luciano, esse link que você passou só tem a capa, né? Não tem a cartilha. Aí, clicando na coluna direita, tem um link cartilha. E eu vi que tem aqui um folheto, tem várias cartilhas que são para eleições de 2016, depois 2018. Aí, seria algum desses? Não é. Pois é, eu acho que então tem que ver, porque inclusive tem um aqui, o primeiro, quando a gente clica, dá erro. Esse primeiro está sem a capa e dá erro, né? Tá. Aí eu vou então... olhar direitinho para ver se ela está disponibilizada mesmo. Tá. Eu achei que já abriria aqui. Porque aqui embaixo tem Vamos Combater a Corrupção Eleitoral, Ficha Limpa 2012, um folheto. Mas
Não sei se tem algo muito específico, que aí tem a data e tudo, né? Até aqui, assessoria 2012. Não sei, aí só ver se tem algum desses que daria para usar ou se realmente tem que Ok, resgatar aí. eu vejo direitinho Tá, e mando o link. tá bom. Era isso. Tá, então eu não vou divulgar nada, eu vou esperar você me mandar o link corretinho, tá, Miriam? Mas tudo bem, ela ainda não está ouvindo. Eu vou ver Eu o que eu ouvi, posso sim, fazer. desculpa. Ah, tá, É que eu tudo esqueci bem. que eu tinha fechado. Então, eu vou até apagar o post que eu mandei para vocês para não confundir. Tá? Tá Tá? bom. E o link, Tem até um livrinho que foi editado pela isso. Associação Brasileira de Justiça e Paz, que exatamente foi onde eu trabalhava e ficava lá. Chama-se, como é que é o negócio mesmo aqui em cima? Vamos acabar com a corrupção eleitoral. O voto não tem preço sem consequências, agora temos a lei roteiro. Tem todo o roteiro aqui dentro. Mas isso é um livrinho. Isso está disponível aí, ainda a editora Paulinas. As Paulinas têm isso. As Paulinas têm isso aqui. Elas editaram muita coisa nossa, as Paulinas. Ah, vou pedir para a minha prima. A minha prima trabalha na editora Paulina. Esse é um livrinho, mas é um negócio. Se elas quiserem reeditar esse livrinho, seria bom. Ah, é? Ah, é, minha prima. Bom, eu vou conversar com ela. Ver se se bem que ela não está mais em São Paulo, ela está no. Como é que chama o livro, Vamos Chico? acabar com a corrupção eleitoral. Vamos acabar com a corrupção. É uma edição da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB. Também da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Não, a minha prima, ela é irmã Paulina e ela sei lá, desde a minha idade ela trabalha na editora das Paulinas. Né? Ela é uma freirinha, muito da simpatiquinha. Acho que ela dorme no formol, porque ela tem quase 100 anos e parece que tem 20. Aí eu vou falar com ela. E aí ela deve conhecer, se ela não puder ver isso, ela conhece o pessoal do... Eu não sei se ela ainda está nas comissões dele. Como ela se Mas chama? eu vejo. A Lindomar. Eu não sei se tem codinome. Freira tem codinome? Acho que não, né? Tem. Tem? Tem. Tá, mas eu falo com ela. Tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Gente, acho que Oi. podemos encerrar, né? São 21h30. Ok. O Luciano só está me devendo o endereço, mas ele manda para mim, o endereço da gente, para a gente mandar as denúncias. O e-mail eu já passei para você. Ah, você já passou? Ah, tá ótimo. Desculpa, Luciano. O e-mail, né? O e-mail, eu não vi, Luciano. De todos os tipos, tem coisas pequenas, coisas grandes, já foram feitas naquele tempo. Este aqui, por exemplo, esse aqui, que é o mais simples de todos, entendeu? Não, eu vi esse material, Chico, é super bom, mas eu acho, reforçando o que eu já falei no começo, é melhor a gente esperar a reunião do Luciano de abril, exatamente. Tá? Porque senão a gente pode ter algum probleminha. Aí, Luciano, foi ótimo, eu queria agradecer muito a sua presença, eu acho que foi uma reunião muito boa. Ok, estamos à disposição e vamos à luta. Ok. Então, podemos encerrar, então, Chico? O melhor é que o Luciano fala, vamos à luta, ele fala, estamos na luta. Exatamente. Estamos na luta. Sempre. Sem descanso, sem descanso. Como diz o nosso querido Prado Júlio, quando a morte chegar, vai nos encontrar lutando. Exatamente. Aliás, hoje eu fui no enterro de um companheiro do MCC aqui de São Paulo. Não sei se você conheceu, Chico. Você conheceu o Tufik? Quem? Tufik. Nossa, meu vizinho aqui no Duro. Morreu? Faleceu hoje de madrugada e foi enterrado à tarde. Eu estive no enterro dele. Eu reencontrei com ele no supermercado outro dia. Fiquei meia hora. Pão de açúcar. É? No Pão de Açúcar.
Pão de Açúcar, né? Ele morava atrás, ali, do outro lado. Ali. Isso. É isso mesmo. Então, é isso. A gente morre na luta. Puxa, e ele estava firmíssimo, viu? Quando eu encontrei com ele estava combatente. Aí. Ótimo. Vamos lá. Tristeza, puxa vida, que pena. Que pena. Obrigado, Luciano. Obrigada. Só uma coisa, Chico, quarta-feira a gente não precisa ter reunião, precisa? Por quê? Quarta-feira? Eu não sei se está tudo pronto para o dia 1º, não precisa. Não, dia 1º a gente Dia não 8. tem live. Mas a live, se tiver tudo pronto, não precisa. A gente só tem... A gente vai ter live dia 8. Então, a gente vai ter dia 8, é isso? Dia 1º, dia 8. Então, a gente tem a reunião no dia 3. Porque dia 1º a gente ficou... no dia 1º a gente não tem live e a gente tem aquela reunião da roda do cinema. Exatamente. A nossa live, a próxima live é dia 8? Dia 8 Sim. de abril dia 8 de abril Então, com a Thelma e o Thelma e Marcos Caseiro. Caseiro. Aí eu já até lá eu já mando, antes disso eu já mando o material para a gente poder deixar pronto os cards. Dia 15 a gente tem o Nabil, que inclusive o Nabil pode nos ajudar nesse trabalho, né? A gente vai ter uma conversa com o Nabil, né? E o dia 22 de abril a gente tem Curitiba. de Curitiba. Andréa Caldas. Andréa Caldas. E mais uma menina que eu esqueci o nome. E aí, para maio, eu já vou vendo, e eu já consegui também, Chico, de João Pessoa. Mas isso eu vou deixar para maio. Maravilha, maravilha. Tá bom? Olha, eu proporia, então, que a gente... Hoje é dia 25. Nós não fazemos a reunião dia 27. Isso. A nossa seria a reunião de dia 3 de abril. 3 de abril, tá certo. Aí a gente pensa tudo que está andando e a coisa já está pronta para o dia 8. Né? Tá E a certo. gente dá uma melhorada. A gente já vê o que a gente conseguiu fazer, o que o Zelito já bolou, a gente vai bolando também, para a gente dar uma adiantada no que a gente fez hoje. Tá bom? E o Luciano, quando é que a reunião que a gente vai pôr na pauta? Que dia que vai ser? 10 de abril. 10 de abril? Isso. É uma quarta... 10 de abril. Talvez a gente pudesse convidar alguns dos nossos amigos aqui que quisessem aparecer nessa reunião, não? O que você acha? Ou é só para... Essa é uma reunião mais de trabalho, né? Certo. Certo. Então, dia 10. Ok. Normalmente às 10 da manhã, não é isso? Isso. Ok. Então, tá bom, gente. Vamos descansar. Vamos. Ok. Hilde, obrigada. Adorei o King Chica, viu? O quê? A King Chica, adorei. King Chica? É uma senhora Ótimo. que faz marmitinhas muito boas. Muito preço boa. Ótimo. Então, Qualidade quem quiser, e preço muito bom. preço bom, isso mesmo. Marmitinhas. Chica. King Chica é ótimo. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau. Páscoa, tchau. Boa Páscoa. Tchau. Boa Páscoa.